Então, vamos lá. A parábola do bom samaritano, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, os versículos de 25 a 37. E nós podemos dividir esse diálogo que acontece em dois tempos de fala, que são aí nesse primeiro quadro. O primeiro tempo é uma conversa, então é um diálogo, tá? A parábola do bom samaritano é um diálogo entre Jesus e um doutor da lei, que a gente não sabe quem é, mas esse primeiro tempo do diálogo é quando o doutor da lei se levanta para testar Jesus, e tem 4 falas. Então, a primeira fala é do doutor, o doutor da lei, que ele pergunta: o que eu preciso para fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus responde com uma outra pergunta, que é sempre um desafio, né? Quando a gente faz uma pergunta, normalmente a gente quer a pergunta exata, a resposta exata. Mas aí Jesus responde de um jeito bem desafiador, com uma outra pergunta: o que diz a lei? E aí o doutor fala a lei: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, a si mesmo e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: muito bem, parabéns, resposta certa, né? Então eu imagino o diálogo, né? O Lucas conta assim, né? Que o perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e perguntou: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: como que você entende a lei? O que está escrito na lei? E Jesus responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: parabéns, né? Muito bem, você respondeu corretamente. Faça isso e viverás. Então, eu imagino o diálogo assim. Então, tá bom, próxima pergunta, né? Jesus, né, respondeu: tá bom, o que é? Então, tá. Tipo assim, né? Jesus, o que eu tenho que fazer para sair na chuva e não me molhar, né? Aí ele: o que você tem que fazer? Pega um guarda-chuva e vai, né? Aí Jesus falou: parabéns, resposta certa, né? Então, vamos passar para a próxima pergunta. Mas aí, o que acontece, né? Esse doutor da lei, ele fica desconcertado. Ele fica assim, né? Não imagina a resposta. Eu fico pensando, gente, às vezes a gente cria uma imagem de que Jesus, né, era um ser coitadinho, pobrezinho, né? Aquele semblante derrotado. A visão que eu tenho de Jesus é assim: primeiro, um homem muito inteligente, mas muito inteligente, né? Conhecedor de muitas coisas e ousado, né? E bastante ousado. Então, Jesus não era um coitadinho, né, que abaixa a cabeça para tudo. Não, ele era um homem, né, que instigava, que incomodava. E Jesus respondeu, né: parabéns, né, você respondeu corretamente, faça isso e você vai viver. E o texto diz: mas o doutor da lei, querendo se justificar, perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? Aí a gente vai para o segundo tempo do diálogo. Aí agora, a resposta de Jesus, de novo, não é como uma resposta exata. Ele vai contar a história, que é a parábola do bom samaritano, e ao final, esse doutor da lei terá que ter refletido. E, de novo, ele faz uma pergunta: qual desses é o próximo? Aí o doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia. E que Jesus fala de novo: vai, faça o mesmo e fim de conversa. Né? É mais ou menos assim. Esse fim de conversa fui eu que coloquei, tá? Não fui a autora, não. Na minha cabeça, assim, imagética, eu fiquei pensando que o diálogo seria assim. Mas vamos lá. A parábola, ela está organizada nessas 7 cenas que estão aí nesse segundo quadro. Por que eu achei bem interessante? Essa organização é desse autor que eu falei, Kenneth Bailey, que organiza essa parábola de uma forma poética e nessas 7 cenas. Tá? Então, vamos agora, efetivamente, para a parábola. A primeira cena, ele denomina os salteadores. Pena que o Lucas não está aqui, mas o André está. E se a gente ler essa coluna, só a coluna do meio, e eu estou falando do Lucas e do André, por quê? Porque eles gostam de rap, de rimas e tal. E se você ler só a coluna do meio, já está um rap, uma rima pronta. Tipo assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, e eles tiraram as roupas. Sabe, se você ler essa coluna do meio, viu, André? Você vai ter um rap prontinho aí. É a história que vai se contando de uma forma ritmada, né? Então, um homem vem. A última coluna aqui é a da ação. Então, ele vem. Ele desce de Jerusalém para Jericó, esse homem, que cai nas mãos dos salteadores. Esses salteadores fazem o quê?
batem, né? Batem muito nele, roubam as roupas, tudo que ele tem. As roupas também, o viajante, a roupa também era algo que podia ser roubado. Então, quando alguém era assaltado mesmo e ficava sem nada. Então, eles roubam tudo. Deixam lá quase morto, né? E vão embora. Então, os assaltantes, aqui olhando a última coluna desse quadro, tá bom? Eles vêm, o primeiro verbo, vir. Depois eles fazem o quê? Espancam, tiram a roupa, maltratam. E eles vão embora. De que forma? Deixando esse homem quase morto. Tá bom? Então, a lógica é vir, fazer e ir. Estão entendendo aí esse quadro? Tá tranquilo? Então, a primeira cena, vem os salteadores. Esse homem desce de Jerusalém para Jericó. Não fala que homem que é esse. E aí, esses salteadores fazem isso e vão embora, deixando o homem quase morto. A próxima cena é o sacerdote. E na mesma lógica dos verbos, ele vem, faz e vai embora. Ele vem o quê? Desce pela mesma estrada. Que estrada é essa? De Jerusalém para Jericó. Quem? Um sacerdote. Então, o sacerdote vem, desce a mesma estrada e ele faz o quê? Ele vê o homem. Esse sacerdote vê o homem e vai e se afasta ainda mais. Ele vai para o outro lado. Então, ele vai embora, deixando do outro lado aquele homem quase morto ali na beira da estrada. Tudo bem? A cena 3, o levita. Vem também um levita, o texto diz, assim também vem um levita descendo a mesma estrada, e o descer é importante, né? Eles vêm da mesma direção, eles vêm de Jerusalém para Jericó. Ele vem descendo a mesma estrada, e o que o levita faz? Ele vê, e agora ele vê até com um olhar assim, de curiosidade. O levita ele se aproxima um pouco mais, e o que ele faz? Olha, e ele vai embora. E ele passa pelo outro lado. Agora vem a cena 4, o samaritano. O que acontece? Agora vocês vão ver que o padrão aqui de ação do verbo da última coluna muda, né? O samaritano vem. Então, o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Então, ele vem. E agora, gente, não tem mais o ir. Só tem o fazer. Estão percebendo aí no quadro? Ele vem, aí ele faz o quê? Vê. E tem piedade. Aí vamos para a cena 5, os primeiros socorros. Ele se aproxima, enfaixa-lhe as feridas, derrama vinho e óleo, coloca esse homem ferido sobre o seu próprio animal, leva até uma hospedaria, cuida dele a noite inteira. No dia seguinte, dá 2 denários ao hospedeiro, dá uma instrução ao hospedeiro, cuida dele, e quando eu voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Eu achei assim maravilhosa essa organização de ação, né? O sacerdote vem, faz, vai embora. Faz o quê? Não faz nada, na verdade, né? O levita vem, primeiro os assaltantes vêm, machucam, vão embora. O sacerdote vem, olha, vai embora. O levita vem, olha, vai embora. Agora o samaritano vem, faz e faz. Então eu acho que só esse quadro, né? Eu acho que já é algo bem interessante para a gente refletir. Então, vamos seguir, meus irmãos. Daí eu pensei em organizar esses movimentos, essas 7 cenas, em 4 lições. A primeira lição, só voltando um pouquinho, quando esse doutor da lei ele se levanta, ele é um doutor da lei, ele coloca Jesus no mesmo patamar dele, chama Jesus de mestre, e ele se levanta em sinal de respeito. Mas a pergunta do doutor da lei, ela é uma pergunta para testar Jesus. E testar Jesus do quê? Testar Jesus se ele era de acordo com a lei ou não, porque a dúvida que eles levantavam era que Jesus não cumpria a lei, Jesus ele quebrava os protocolos, né? Ou que ele não era um conhecedor da lei. Então o teste era esse. Então, Jesus responde exatamente de acordo com a lei. Aí, por isso que ele se desconcerta, né? E daí agora vem, então, as cenas para as lições para a gente aplicar, né? De acordo com o que está aqui na parábola do bom samaritano. E como também foi falado já aqui, é tão difícil, né, estudar as parábolas,
E elas têm tanto simbolismo, e algumas não são mesmo para entender, e a gente tem que olhar um pouco para o contexto histórico, né, pastor André? Não dá para entender a parábola das 10 virgens se você não entender o significado daquela festa de casamento. Então, a gente tem que voltar em alguns contextos ali, né, dessa religião, ou do que podia estar acontecendo, e aplicar para nós o que a gente pode aprender a partir dessa história que Jesus contou. Então, vamos lá. A primeira lição, gente, que está baseada na cena 1, está focando nos salteadores. Aí você pode virar o outro lado da sua folhinha. Então, qual que é a primeira lição que eu entendi que a gente pode extrair daqui, também com base no que a revista, né, nos contou? Todo homem é um potencial sofredor. Todos nós estamos na estrada, né? Essa estrada que ia de Jerusalém para Jericó era uma estrada perigosa. Ela desce, né, o deserto, então Jerusalém está no alto, e o caminho para Jericó, possivelmente entre 25 e 30 quilômetros, né, 27 quilômetros aqui em média. Uma estrada alta, passavam muitos viajantes, é uma estrada perigosa, ela é uma estrada com muita pedra, né, com poucos recursos, então não tem assim um grau, né, no meio do caminho para você parar, tomar um suco, não tem, é uma estrada muito perigosa. E esse homem, ele vem descendo e todos nós estamos na estrada e potencialmente estamos. Qual que é o risco da gente sofrer algum perigo? 0% ou 100% da gente sofrer um perigo? É 100%, a gente está o tempo todo correndo 100% de risco de sofrer algum prejuízo, alguma dificuldade. E assim foi com esse homem, a gente não sabe a nacionalidade dele, a Bíblia não fala. Alguns, né, depois, ao final, podem entender que seria um judeu, mas esse homem, ele fica totalmente reconhecível, por quê? Ele está quase morto, então ele não fala, então não tem um sotaque, não tem um idioma, não sei o que ele fala grego, ele fala, né, será que ele é daqui do bairro? Não dá para saber, ele está quase nu, não tem nada na sua veste que o identifique, ele não tem um turbante, ele não tem uma túnica, ele não tem um crachá, né? A gente que trabalha na empresa tem que usar o crachá, não tem nada que o possa identificar. Agora, o que ele é? Ele é um derrotado, como diz a cantata do contador de história, ele é um sofredor, ele é apenas um sofredor, ele é um homem à beira da morte. Ele tinha possivelmente uma família, possivelmente uma identidade, possivelmente bens, possivelmente recursos, mas agora o que ele é? Ele é só um ninguém, ele é um quase morto. E ele tá num estado tão dependente de ajuda que ele sequer consegue pedir a ajuda. Tem aquele estado de sofrimento que a gente fica assim mesmo, né? Não dá nem para pedir ajuda, não sei nem o que eu vou pedir, né? Tipo assim, né? Estou lá, o que eu peço? É água, é remédio, é transporte? Está quase morto, ele não consegue pedir ajuda. Então, meus irmãos, esse homem que ele é assaltado e ele é largado lá, também nós, em diversas situações, podemos estar nessa condição do sofredor, daquele que sequer consegue pedir ajuda, né? Então, nós devemos, muitas vezes, nos reconhecer como essa pessoa que é quem vai precisar de alguém, né? E, nesse caso, ao final da história, a gente vai ver quem é esse alguém que virá com socorro. A segunda lição, eu acho que é a mais assim que... Eu acho que é mais o que Jesus estava querendo, né, que o doutor da lei refletisse, porque a resposta era para ele, é que os rituais religiosos podem nos impedir de amar a Deus acima de todas as coisas. O doutor da lei responde, o que eu preciso fazer, qual que é a resposta para herdar a vida eterna? Amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a alma, de todo entendimento. Não é só amar a Deus, é essa condição, o amar a Deus é nessa condição, de amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Jesus faz uma provocação. Como que é esse amor acima de todas as coisas? Aí vem o sacerdote, sim, esse é um judeu, ele é descendente de Arão, né, porque os sacerdotes eram descendentes de Arão, de uma classe elevada da sociedade. Então, é bem provável, né, muito provável, que esse sacerdote ele descesse já numa montaria, porque os homens da alta sociedade não andavam aquela distância toda a pé. Então, é possível que ele já estava no animal. Então, ele teria condições e recursos para ajudar. Possivelmente, ele também teria óleo e vinho, porque foram os recursos que o samaritano usou. Porque eram elementos usados nos rituais, né, de purificação.
Então, possivelmente, esse sacerdote tivesse esses elementos. Então, ele teria os recursos. E quando a gente é criança, a gente fica achando, nossa, né, que sacerdote malvado, que passou e não ajudou. Mas acontece que nos critérios do que eram postos ali para o sacerdote, eu acho que ele estava de parabéns. Com a lei, um sacerdote que passou por um ritual da purificação, a primeira regra, ele não podia tocar num homem morto. Não podia. Ele passou ali, possivelmente as 2 semanas em Jerusalém, nos rituais de purificação, e agora ele sai. Pensa você, acabou de sair do banho, né? Tá limpinho, 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 cheiroso, pronto para sair, e aí você vai trocar a fralda de um neném, né? E esse neném vem. Então, assim, era algo que ele não podia, né, se contaminar. Ele passou por esse ritual, ele não pode se contaminar. Aquele homem, dava para saber se ele estava morto ou vivo? Não dava, ele estava quase morto. Então, o estado de quase morto é, não sei se está vivo, não sei se está morto, não dá para identificar, certo? Outra coisa, ele não tinha nenhuma veste. Dava para saber se ele era judeu ou alguma outra coisa? Não dava. Porque uma outra condição para o sacerdote é que ele não podia tocar num outro homem que não fosse judeu. Então, poxa, que sacerdote bom, né? Ele passou direto, ele não prestou ajuda para aquele homem, porque ele estava puro, ele não podia mesmo tocar naquele cadáver, então ele se manteve na sua posição, que era o que esperava dele, um sacerdote puro. E tinha uma outra informação também, que quando, né, que eu li no texto, que quando um sacerdote ele ficava contaminado, ele tinha que passar de novo por um ritual de purificação. E esse ritual de purificação, ele era meio humilhante. Ele era feito numa praça pública, ele tinha que de novo pagar, então ele tinha investimento de recursos financeiros, porque ele tinha que ter um novilho novo, com tais e tais características, ele tinha que ficar 1 semana isolado de todo mundo, isso era em praça pública. Então, seria muito compreensível de entender que aquele sacerdote não poderia ajudar aquele homem. Então, ele fez, no papel de sacerdote, ele foi muito bem. Aí vem o levita. E o levita também é uma pessoa, um papel importante no culto, vamos chamar assim, na celebração. E ele passa, né, pelo mesmo caminho. E ele não era tão preso aos rituais como o sacerdote. Então, ele até poderia ajudar. Só que ele pode ser sujeito a julgamento, né? O sacerdote pode ser que ele tenha visto o sacerdote passando à frente e não fez. Ele se aproximou um pouco melhor, mas talvez também não tivesse achado que era o papel dele ajudar, né? Por que ele ajudaria? Ele não tinha tanta cobrança, ele estava também vindo, né, de um culto, de uma celebração. Então, esse homem, esse levita, também poderia ter feito alguma coisa, e ele não fez, né? E seguiu, como diz ali nossa divisão, ele foi embora, deixando esse homem também quase morto. A lição 3, que para essa lição 3 eu estou me pautando nas cenas 4, na cena 4, que é agora o do samaritano, tá? Aí, meus irmãos, pela lógica do que Jesus estava contando, vem o sacerdote, vem o levita. Pode ser que esse doutor da lei estivesse esperando a próxima categoria de judeus. Pode ser. Agora é como assim, veio o pastor, né, veio o diácono, agora vem a zeladora, né, Ana? Cadê? Vem a zeladora. Então, pode ser que eles tenham pensado isso, né, na lógica. Mas aí Jesus vem com um soco, né, no estômago. Gente, quem é esse homem inusitado que surge na história? O samaritano. E daí a gente já sabe também que desde bebezinho os judeus nascem já odiando os samaritanos. E vice-versa. Pensa assim, Corinthians e Palmeiras é fichinha perto disso aqui, desse ódio, né? Porque ainda dá para conviver, não é, pastor Edson? Corintianos e palmeirenses ainda convivem. Mas, nesse caso, samaritanos e judeus não se relacionavam de jeito nenhum. Tá? Então, como eu falei, desde bebezinho,
Antes de aprender a falar mamãe e papai, já aprendi, ó, fica longe dos samaritanos. Então, esse ódio, né, essa rixa era dos judeus para os samaritanos e vice-versa. E ela surge lá de muitos anos atrás, na época do pós-reinado de Salomão, quando há a divisão dos reinos, o reino do norte e o reino do sul. Então, Samaria fica sendo a capital do reino do norte, só que o que acontece? Eles se misturam com outros povos e trazem outras práticas que os judeus não aceitam. Então, consideram os samaritanos os impuros, aqueles que não obedecem à lei. Então, os samaritanos, eles obedecem à lei até uma parte, né? Mas eles descumprem até outra. Então, os judeus entendem que os samaritanos, eles são essa linhagem, esse povo que não tem por que se relacionar. E a gente vê ao longo, né, dos evangelhos outros momentos em que Jesus traz essa questão do samaritano, né? Quando ele conversa com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, e é aquele diálogo também, né, um diálogo muito bonito, para mim, dos mais bonitos também que Jesus tem, né, onde ele ama aquela mulher samaritana, e ele salva, ele reconhece ela é uma pecadora, mas Jesus ama todas as pessoas e ama, inclusive, os samaritanos. Era tão assim que eles nem passavam, né, pela terra, né, ali onde viviam os samaritanos. Eles sempre desviavam do caminho. Um outro episódio também, quando os 10 leprosos são curados, só um volta, né, para agradecer. E os 10 são curados, mas só um é salvo, né, como a gente já aprendeu aqui. E quem é esse que é salvo? Era um samaritano. Está lá em Lucas 17, 16. Esse, né, cai aos pés de Jesus, agradece, e este era samaritano. E agora, essa parábola também do bom samaritano. E quando Jesus volta, né, e apresenta aos seus discípulos, agora vocês têm que pregar o evangelho, ele não fala outros, né, lugares, senão Judeia e Samaria, ele destaca, e até os confins da terra. Então, Jesus mostra aqui que ele tem um cuidado, né, pelos samaritanos, por qualquer pessoa, pelos judeus, pelos gentios, por todos. Agora, o que acontece? Por que o samaritano, então, pode ajudar? Porque ele não está preso àquelas regras religiosas às quais o sacerdote e o levita estavam. Então, ele não tem compromisso, ele não tem ritual de purificação, ele simplesmente vê aquele homem, um quase morto, e aí ele não importa se esse que está quase morto é judeu, se é grego, se é romano, ele é um sofredor. E esse samaritano que não está preso a nada, né, nenhuma prática, nem ritual, ele vai lá e, movido por uma profunda compaixão, o texto da nova versão internacional fala piedade, e outros textos falam compaixão, mas é um sentimento de profundo... uma profunda vontade, né, uma profunda empatia, uma vontade de se colocar naquele lugar e de ajudar e de socorrer. Então, ele é movido por essa piedade, por essa profunda compaixão, e aí ele é liberado de qualquer religião que possa impedir de fazer qualquer coisa, ele faz. E aí ele vai quebrando uma série, né, de rituais. Ele toca nesse homem e ele faz o quê? Ele cuida das suas feridas, né? Ele tem óleo e tem vinho. Que isso talvez, né, para o doutor da lei pudesse ser, como assim ele está com esses elementos, né, de um ritual de purificação? Mas ele tem óleo e vinho. Ele cuida, né, suaviza a ferida, e o vinho para esterilização, para cuidado. Ele enfaixa. Daí ele coloca, né, no seu próprio animal e leva até a uma hospedaria e segue cuidando dele, tá? Então, o que libertou aqui o samaritano de fazer o bem? É justamente ele não estar preso a nenhuma prática religiosa, né? Isso aqui deve nos chamar a atenção, né? O pastor André Domingo também falou, às vezes a gente deixa, né, de estar com a família porque o que está impedindo a gente de fazer o bem, ou o que a gente está colocando acima de todas as coisas, para nós refletirmos também. A lição 4, aí está nas cenas 5, 6 e 7, né, nessa sequência do fazer. A cena 5 são os primeiros socorros, que ele faz, são atos concretos. Então, o sacerdote e o levita passam, olham e vão embora. Mas agora, esse homem que vem
ou montado mesmo, né, seja num jumento, seja num camelo, num animal que era utilizado na época. Ele vem montado e ele cuida, né, desce da sua montaria, vai lá, suaviza as suas feridas com óleo, desinfeta com vinho e enfaixa. Praticamente como um ato sacrificial. Imagina esse doutor da lei lá, né? Assim, como assim, né? Esse samaritano faz esses atos com elementos sagrados vindo de um homem impuro. A próxima cena é o transporte até a estalagem. Então, ou ele montou esse homem ferido no seu próprio animal e foi junto, que já é uma dificuldade, né? Carregar no seu próprio animal, ou ele foi puxando, né? Colocou esse homem numa montaria que fosse e foi puxando. Então, qualquer uma das cenas a gente pode imaginar que tenha sido muito de muita dedicação. E outra coisa, lembra que a gente falou no começo, uma estrada perigosa. Gente, numa estrada perigosa, você vê alguém, naturalmente, qual que é nosso movimento? Você viu alguém, você sai correndo, fecha a janela, não é? A gente vê alguém sendo assaltado, a primeira coisa que a gente faz, né? Aconteceu recentemente, eu e minha irmã, a gente estava parada num congestionamento, e vem um moço e quebra o vidro, rouba o celular. Na mesma hora, o que a gente faz? Guarda o nosso celular e fecha o vidro. Não é assim, vou lá e vou ajudar. Nossa primeira reação é ficar longe. Então, esse homem que vem, o samaritano, ele poderia também... Quem sabe os assaltantes estivessem ali por perto ainda? Não sei, né? Também colocando a sua vida em risco. Mas ele está disposto ali a ajudar. E a cena 7, que é o pagamento final. Então, ele vai até a hospedagem mais próxima, né? E ele cuida, passa a noite com ele, porque o texto diz que ele vai embora no dia seguinte. Então, esse samaritano fica ali cuidando das feridas desse homem. E, antes de ir embora, ele ainda fala, olha, fica aqui cuidando dele, quando eu voltar, eu vou pagar toda a despesa que você tiver. Eu vou te dar esse adiantamento aqui, que são os 2 denários, o trabalho de 2 dias. Vou te dar esse adiantamento, mas fica cuidando dele, porque ele ainda não está bom. Quando eu voltar, eu pago. Hoje seria até fácil, né? Leva no SUS, né? O SUS, a gente reclama do SUS, né? Mas é um sistema de exemplo, né? De modelo para o mundo todo, que, né, Crispim? Porque qualquer estrangeiro que chegar aqui no Brasil, não precisa nem apresentar identidade nem nada. Você leva aqui na Sapopemba, no IVA, no Vila Alpina, vai ser atendido. Mas lá não, né? Imagina você chegar com uma pessoa quase morta, não sei se você vai investir nessa pessoa que está quase morta, né? Você sabe lá quanto tempo vai demorar. Se ele estiver muito quebrado, vai demorar um tempão para se curar, para se sarar. Então, como assim? Aqui não é SUS, né? E ele falou, ó, fica aqui com ele, que quando eu voltar, eu vou passar aqui de novo e vou te pagar o que você tiver investido no cuidado com ele, eu vou te pagar. E tem um outro ponto importante também. Se esse homem não volta e não paga a dívida, se o samaritano não volta e não paga a dívida desse homem que está quase morto, o que virava com esses homens que não pagavam a dívida? Também a gente já aprendeu aqui, né? Eles eram feitos escravos, né? A gente já viu isso. Eles eram feitos escravos. Então, não só ele pagou, salvou, mas também garantiu que ele continuasse sendo um homem livre. A única forma dele continuar sendo um homem livre é que ele não tivesse nenhuma dívida. Então, esse tempo, esforço, dinheiro, perigo pessoal, tudo o que esse samaritano fez, demonstrou verdadeiramente o amor de Deus acima de todas, amor a Deus, amor ao próximo acima de todas as coisas. Né? Uma demonstração dramática do tipo do amor de Deus, que o amor de Deus demonstra. Na parte final do diálogo, Jesus pergunta, qual desses foi o próximo? Aí imagina, né, gente? Eu fico imaginando esse doutor da lei assim, né? No começo ele se levanta, né? Quer testar Jesus e agora ele tem que admitir, não tem como, não tem saída. Qual é a resposta dele? Quem é o próximo? Jesus pergunta. Aquele que teve misericórdia. E aí Jesus responde, né? Vá e faça o mesmo. Então, assim, meu amigo, na teoria você está muito bom, né? Nota 10, você tirou nota 10 na teoria, mas agora você tem que fazer
à prática. Jesus faz isso em outros diálogos, né, como no diálogo com o jovem rico, né, vai lá, vende seus bens, dá aos pobres, né, e ele traz essa lição aqui para esse doutor da lei. E aí eu, numa animação poética inspirada pela decisão, eu fiquei pensando numa poesia mesmo, que eu vou ler para vocês. É da minha autoria mesmo, tá, gente? Então, se for feia, fui eu mesmo que fiz, não tem problema. Mas diz assim, o tema é o bom samaritano. Salteadores descem pela estrada, encontram um certo homem. Quem é? Não importa. A eles o que importa? Seus bens, seus pertences, suas vestes. A vida do homem, pouco importa. Vem pela estrada um importante religioso, vê o ferido. No silêncio se afasta. Longe do quase morto, do quase nada, segue em direção ao que lhe importa. A lei, a purificação, o ofício e sua posição. O resto, nada importa. Adiante vem mais um viajante, levita de tribo importante. Se aproxima, mas apressado, segue adiante para cumprir seus compromissos importantes. O inusitado, o menos provável, o menos importante. Lá vem o samaritano. Sem nada se importar, vê o homem ferido, quase morto, e passa a ajudar. Do quase morto tem compaixão, derrama óleo e vinho. Cuida das suas feridas, em troca de nada, dinheiro perdido. O que mais importa é a vida do derrotado, o sofredor. A pergunta que importa, qual destes foi o próximo? Qual destes a Deus amou? A resposta é difícil de admitir, aquele que menos se importava. O doutor silencia, nada sabia sobre misericórdia. Ao quase morto, ferido e sofredor, aprenda com o samaritano. Vá a ele e demonstre o meu amor. Essa é a minha poesia. O André me ajudou com a pontuação, porque eu queria dar uma entonação assim desse movimento mesmo, né? Do sofredor. Quem que se importa? Né? Para Deus todos importam. E aí, para nós concluirmos nossa reflexão de hoje, o sofredor reconhece, né, o amor de Deus por meio das atitudes das pessoas, que se identificam como aqueles que amam a Deus. Você se identifica como aquele que ama a Deus? Então você vai ser reconhecido pelas suas atitudes. Eu imagino assim, se esse homem viesse aqui na Igreja Moriá e desse um testemunho. E ele chega aqui e ele fala assim, pastor André, posso dar um testemunho do que me aconteceu? Aí o pastor André, pode, né? Pode dar seu testemunho. E aí esse homem chega aqui na Igreja Moriá e ele fala assim, irmãos, boa noite, eu tenho testemunho. Eu estava descendo a estrada de Jerusalém para Jericó e eu fui atacado brutalmente por assaltantes. Eu até tentei reagir, mas eles eram muito mais fortes do que eu. Me bateram tanto, eu quase perdi a vida, perdi a consciência, fiquei lá jogado no meio da estrada. Não sei nem por quanto tempo que eu fiquei lá. Eu só sei que depois que eu acordei, o dono da hospedaria me contou que foi um homem, que eu cheguei carregado por um homem. Ele pagou minhas dívidas, ele me salvou. Ele cuidou de mim como se eu fosse alguém importante. E ele deixou tudo pago para que eu não fosse escravizado. Olha, vou dizer para vocês aqui, irmãos da Igreja Moriá, eu não faço a menor ideia de quem era aquele homem, mas eu tenho uma certeza. Quem fez isso comigo amava a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e todo o entendimento. E ele foi capaz de me amar como se fosse a ele mesmo e me trouxe de volta à vida. E aí seria esse testemunho, né, que ele poderia dar aqui. Então, o samaritano, ele tinha os recursos, colocou a serviço de Deus. O sacerdote e o levita também tinham, mas não colocaram. E usar a misericórdia, né, de Deus, quando estamos no pior estado, nós vamos ajudar alguém que é um sofredor. Mas esse amor, ele tem que ser sem nada em troca, né, independentemente de quem seja. E é assim que Deus vai reconhecer que nós verdadeiramente o amamos. Acho que esse que é o importante para nós, né? Para a reflexão, eu coloquei 2 perguntinhas aqui, mas vocês fiquem livres também para discutirem. A primeira pergunta para a reflexão é, você já se identificou em algum momento da sua vida, talvez numa posição como o doutor da lei, alguém que vá lá, questione, né, e tem que aprender uma lição a duras penas? Você já se colocou, já se encontrou como o sacerdote e o levita,
muito mais preocupado com as coisas da sua religião do que ajudar alguém que precisa? Ou você já esteve numa situação de um quase morto que não consegue sequer pedir ajuda? Ou ainda você já se viu numa posição do samaritano? Conta como é que foi isso, tá? E também se existem alguns aspectos da nossa religião que nos impedem ou nos dificultam de amar ao próximo. Essa é a ideia. Obrigada, irmãos, pela atenção e que Deus nos abençoe. Obrigada.